Vamos falar de um assunto que, olha, é bem delicado. Desapropriação. É aquele momento em que o direito de propriedade de um cidadão encontra uma necessidade coletiva do Estado. Pense numa obra pública importante. Como que essa balança se equilibra? O que garante que o Estado não vai simplesmente tomar um bem privado? É exatamente nesse processo que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, o básico. O que é a desapropriação? Depois, a gente vai ver qual é a grande regra da Constituição que protege o proprietário. Na sequência, como o processo rola no dia a dia, qual o papel da perícia quando o valor não bate e, por fim, como se chega no cálculo final da indenização. Vamos lá! Então, começando pelo começo, o que afinal é desapropriação? É fundamental a gente ter essa base bem sólida para entender todo o resto. Em poucas palavras, é um procedimento legal. É quando o Estado, de forma unilateral, ou seja, por decisão própria, transfere um bem particular para o patrimônio público. Mas não é de qualquer jeito. Tem que ter um motivo muito forte, que sempre vai ser a tal da utilidade pública ou interesse social. Pense na construção de uma escola, uma estrada, um metrô, algo para o bem de todos. Ok, mas se é uma decisão unilateral do Estado, onde fica a proteção do cidadão? É aí que entra a nossa segunda parte, a regra de ouro da Constituição. Ela existe justamente para colocar um limite nesse poder do Estado. E essa proteção está aí preta no branco, no artigo 5º da nossa Constituição. O texto é direto, mas tem 3 palavrinhas mágicas que mudam tudo: justa, prévia e em dinheiro. São essas 3 condições que formam o verdadeiro escudo do proprietário. E aqui a gente detalha essa regra de ouro. Prévia significa que a indenização tem que ser paga antes da perda do imóvel. O dinheiro vem primeiro. Justa? Bom, isso quer dizer que o valor tem que ser o real, o de mercado, sem que o proprietário saia no prejuízo. E, finalmente, em dinheiro. Nada de receber em títulos ou outros bens. É pagamento em moeda corrente. É esse trio aí que garante que o processo seja correto e não uma arbitrariedade. Por trás de toda essa discussão existe um princípio maior, o da função social da propriedade. A ideia é que, apesar de ser um direito individual, a propriedade também tem um papel a cumprir dentro da sociedade como um todo. É um equilíbrio delicado. Legal, já entendemos o conceito, a garantia da Constituição, mas e na prática? Como é que a coisa funciona no mundo real? Vamos para a nossa terceira parte. Bom, não é um processo aleatório. Existe uma lei específica que dita todas as regras do jogo. É um decreto-lei antigo, lá de 1941, o de número 3.365. Ele é basicamente o manual de instruções de qualquer processo de desapropriação no Brasil. E na prática, o processo pode seguir por 2 caminhos. O primeiro é o amigável, a chamada fase administrativa. O Estado faz a oferta e, se o proprietário concordar, ótimo, assina-se o acordo e o processo acaba ali. Agora, se o proprietário achar que a oferta é baixa e não aceitar, aí o caminho é outro. O Estado entra na justiça e o processo vai para a fase judicial. É aí que um juiz vai bater o martelo sobre o valor. E quando a coisa vai para a justiça, uma figura se torna absolutamente essencial para garantir que o valor seja de fato justo. É o que a gente vai ver agora na nossa 4ª sessão, o papel da perícia. Porque essa, no fundo, é a pergunta de $1 milhão, né? É o centro de toda a disputa. O que acontece quando a oferta do Estado não reflete o valor de mercado do imóvel? A resposta está na perícia judicial. Quando não há acordo, o juiz nomeia um especialista, um perito avaliador. Uma pessoa neutra, totalmente independente, cuja única missão é analisar o imóvel com critérios técnicos e dizer: o valor justo é este. Ele funciona como os olhos do juiz para avaliar o bem. E mesmo com o processo correndo na justiça, o proprietário continua protegido. O Estado, se tiver urgência na obra, precisa depositar em juízo o valor que ele mesmo ofertou. Só depois disso é que ele pode pedir uma emissão provisória na posse, ou seja, entrar no imóvel para começar o trabalho. Mas atenção, isso é provisório. A transferência definitiva da propriedade só acontece lá no final, depois que o valor justo for definido e pago integralmente. E isso nos leva à nossa última parte, que talvez seja mais importante. Como o perito chega nesse número? Como ele calcula a tal indenização justa? Não é achismo, é pura técnica. O trabalho desse perito é muito sério e detalhado. Ele vai pesquisar o valor de imóveis parecidos na mesma região, vai avaliar tudo que foi construído no terreno, as chamadas benfeitorias, vai analisar o estado de conservação e, o mais importante, todo o laudo dele tem que ser baseado em normas técnicas de engenharia de avaliações, tudo muito bem justificado. É um processo metódico feito para ser o mais objetivo possível. No final das contas, a gente volta àquela imagem da balança.
A desapropriação é sem dúvida uma ferramenta essencial para o desenvolvimento coletivo. Mas o grande teste de fogo é exatamente este: garantir que o progresso de muitos nunca seja feito às custas do prejuízo injusto de uma única pessoa. A pergunta que fica no ar é: será que, na vida real, essa balança está sempre em equilíbrio? Fica a reflexão.